um olhar que põe o íntimo e subjetivo. Esse é o grande, acho que é o grande diferencial quando a gente fala em poesia contemporânea, a poesia do indivíduo. Né? A poesia passa a ser subjetiva, o olhar individual, diferente da poesia, né, da poesia dos cantos épicos, que era representante de um povo. Quando a gente fala em Lusíadas, falando do povo português, quando fala em Virgílio, povo latino, de Homero, povo grego. Hoje em dia a poesia contemporânea tem esse caráter subjetivo, né, subjetivo, e daí as várias, né, tem um artigo que eu publiquei o ano passado, eu chamei de as várias artes poéticas contemporâneas. Hoje a gente tem um leque muito grande, tal qual a música, né? A gente fala em ritmos musicais, então eu vejo que a poesia tem isso. Também, né? Uma questão de ritmo, mas há várias formas. O grande poeta contemporâneo, representante desse primeiro grupo, é Antônio França. O pseudônimo de José Antônio Gustavo França. Nascido em Guaratinguetá, começou a escrever muito cedo, aos 12 anos, para o jornal Tribuna do Norte, de Pindamonhangaba. Após anos como bancário, em 2012, dedica-se somente à poesia. Este ano publica seu primeiro livro, já esgotado entre parênteses. No ano de 2004, lança Sinos de Outono. Em 2007, ao ganhar o concurso carioca de poesia na FENAC, Abrace e ABL, tem como parte do prêmio a publicação de Blues à Tarde, que é este livro aqui. Tem um poema que venceu o concurso. E em 2009 lança O Bebedor de Auroras, que é esse aqui. Participou de várias antologias, publicou em vários jornais e revistas de inúmeros estados do país. Ganhou diversos prêmios e eu fiz uma ressalva aqui que eu acho que é pertinente também. Quem conhece pessoalmente Antônio França sabe que ele é um ser que, além de escrever, emana poesia. Antônio é um homem raro, transpassa serenidade, sobriedade e bondade em suas palavras e gestos. Quem tiver um simples bate-papo com ele, é certo que sairá inundado. Antônio França é mais que poeta, Antônio França é poesia. Isso quem conhece sabe que é verdade. O primeiro livro está esgotado, então partimos do segundo, Sinos de Outono. Em seu segundo livro, Sinos de Outono, de 2004, da editora Comédia, de Campinas, né? Campinas, né? Antônio França dá mostras de seu estilo e voz inconfundíveis. O livro é dividido em 5 partes: angústia do poeta, os contrastes da fé, a busca do amor, o que fingimos não ver e a autorreflexão e aceitação do fim. O que fingimos não ver e a autorreflexão, é isso? Esse é o nome do capítulo, né? E aí o último, aceitação do fim. O livro não apresenta nenhum experimentalismo estético. Todos os poemas em uma única estrofe, em versos livres, sem métrica, regular ou esquema de rimas. O outono é uma estação intermediária entre o verão e o inverno. Apresenta noites mais longas que os dias. Assim, a estação propicia certa introspecção, pois não tem o calor e a alegria do verão, que o verão proporciona, e o recolhimento ao aconchego do inverno. Então, eu acho que ele adotou, né, o outono, e o livro tem ele é meio voltado para alguns temas angustiantes, melancólicos, e aí acredito eu que o outono tem a ver com isso. Angústia e solidão dão o tom do livro, não à toa está presente no título da primeira parte, a mais longa. Além disso, inúmeros poemas são metalinguísticos. Apresentam o fazer poético como ferramenta contra a angústia, as mazelas de um mundo injusto ou a favor do recomeço. É a partir do fazer poético que o poeta pode se ouvir e tomar as rédeas da vida. O tempo é estático, somos nós que passamos. Os amores não acabam, somos nós que de amores mudamos. As flores são eternas, nós que a vemos murchando. Toda dor é perene, somos nós que nos acostumamos. Toda hora é para sempre, pena que sempre abreviamos. Toda chegada é partida e é definitiva. Somos nós que nos ausentamos. Todas as lágrimas são repetidas.
somos nós, que de novo erramos. Todas as respostas estão prontas, e nas perguntas erramos. Todos os mortos estão vivos, e seremos. Fomos nós que morremos. Nesse poema, o eu poético percebe que o indivíduo se transforma. Não a realidade, é justamente isso que gera sua angústia e conformismo. Porém, esse indivíduo não se vê com forças para agir sobre essa dura realidade. Assim, o eu poético enxerga a morte, enxerga na morte o único alívio. A antítese, segundo o Wise eletrônico, é uma figura estilística que aproxima os dois opostos na mesma frase. Nesse caso, verso e versos. Assim temos a aproximação dos termos, som e silêncio, grita e cala, alinha-se, torta a linha, claro e escuro, diz tudo e mudo. Já no poema Correntes, o único poema dessa primeira parte a ter um tom esperançoso, o eu poético se desprende das correntes da realidade que lhe oprime. Solto minhas amarras, arranho minhas correntes, entorno meus trilhos, não reconheço os caminhos, e nem medo eu erro somente. E me espalho em grãos pelo chão, sementes. Quebro minha bússola, desoriento meu norte, desnudo meu lado mais forte, e construo-me de retalhos, e me entrego de vez, feliz, livre como meretriz. Aos carinhos dos atapeço. Na primeira leitura dos poemas do Tonho, a gente percebe isso em conversas com ele também, que ele não tem nenhuma preocupação estética, mas quando a gente começa a pensar, refletir, percebe que não é bem assim. E acompanhando de perto a obra do Tonho, é que eu tenho comigo que o bom artista, ele trabalha inconscientemente. Lógico que tem bons artistas, poetas, artistas plásticos, que se utilizam da técnica, né? Músicos se valem da técnica para isso. Mas tem outros tipos de artistas que se valem de conhecimentos inconscientes, né? O Tonho, em todo momento, às vezes eu mostro as coisas que eu vejo na obra dele e falo, eu nunca pensei nisso, mas está ali. Né? Então, isso é um arte que eu defendo sozinho também, né? A arte inconsciente. É você não saber refletir sobre o que você está produzindo, não quer dizer que você não saiba produzir. Né? Olha aqui, a predominância do fonema R soa como um rosnar, e o fonema R, aqui a diferença, não vou entrar em questões de fonética, né? Mas o R grande seria o R inicial, de rato. O R menorzinho é o R, né, de caro. Né? Carro e caro. São dois fonemas diferentes, né, que a gente tem para o R. Então, ele utiliza tanto um como o outro, principalmente na parte inicial do poema. A predominância do fonema R soa como um rosnar, e o fonema R, né, o de caro, soa como um quebrar. Solto minhas amarras, arranho minhas correntes, entorto meus trilhos, não reconheço os caminhos, e nem medo, eu erro somente. Então parece, né, o poema tem a ver, né, parece que é um rosnar mesmo, né, e o Rzinho, né, o R de cara, soltar os grilhões, né, as correntes. O eu poético se vê raivoso ao se desprender de tudo o que o prende. Quebra minha bússola, desorienta o meu norte, e desnudar-se para ser livre. Assim como consegue se libertar, o eu poético encontra a liberdade, não a morte, como nos demais poemas. Esse poema me chama bastante atenção, né? Porque o tema da morte como arranjo, né, ou solução para as coisas. Cruz à Tarde é o terceiro livro, de 2007, lançado pela editora carioca Multifoco. Se a literatura beat pode ter como trilha a batida do jazz, mais precisamente do bebop, a poesia de Tonho França tem um blues, o tom levemente melancólico e saudosista de um solitário que tenta recompor o passado, já inexistente, perdido, diluído no tempo, mas ainda preso em objetos e fotografias. Novamente, Tonho se vale de poemas de estrutura simples,
coloco aqui simples, mas na verdade é aparentemente simples, né? Não tem os arranjos estéticos formais, né, de distribuição na página, mas é aparentemente simples. Uma só estrofe, sem esquemas de rimas, versos extremamente melódicos, alguns se repetem como se fosse refrão. Vocabulário erudito nos versos finais de quase todos os poemas. Há um arremate que multiplica seu significado semântico. Veja o exemplo em Aparador. Sobre a madeira calma e antiga, um oratório barroco, imagens, candelabros, cantam com anjos. Os segredos das vidas e das velas enlentem suave dança de chamas. Aos olhos atentos da santa, no aparador da sala de estar, no aparador da sala de estar. Não para a dor de estar só. É um recurso que eu conheço, um poema de Tonho França, por esse recurso que eu falo, né? O sotaque do Tonho no texto. Aqui no verso. O aparador da sala de estar se repete por 2 vezes, e aí eu justifico, né, ser quase um refrão. Já no próximo, não para a dor de estar, apresenta o sintagma nominal no aparador desfragmentado, em não para a dor, aproveitando a similaridade sonora, mas com outro sentido semântico. Essa mesma estrutura rítmica e semântica reaparece em voo. Aqui acaba por contribuir a dar ao poema um tom de enilhamento. O poema termina assim: mais um vinho e voo para casa, mais um vinho e voo, mais um vinho e voo, asas. Né? Então ele vai desfragmentando, muda-se a palavra, e né, ela mantém a sonoridade muito parecida. E aqui o que eu acho mais bonito é que o voo, né, ele termina o verso com esse asas, né, que é onde ele já ganha a asa mesmo, né, o eu lírico, a asa aparece, né, é uma imagem. O interessante é que o verso é apenas uma palavra e é muito imagético, né, a gente vê, eu pelo menos vejo assim, a asa brotar, né, do eu lírico. Outro texto. Ótimo também, eu até coloco aqui, Café da Manhã. Se não fosse Blues à Tarde, seria o melhor poema do livro. Só não é porque tem o poema Blues à Tarde. De estrutura e linguagem muito simples, mas extremamente tocante, por revelar a dor de uma manhã e o choro saudoso do eu poético a se perceber olhando uma fotografia. Não há poesia. Foste tão antes do dia, o café na mesa servido. Gentilmente me faz companhia, borrando junto com minhas lágrimas a tua fotografia. Outro poema também. Em Saudade, Tonho apresenta a sua definição para essa palavra. Também é muito simples, né? Bem pequenininho, mas extremamente tocante. É amanhecer todo dia, insistindo em ver a mesma fotografia. Você poderia entrar em qualquer dicionário o que é saudade. Você não sabe o que é saudade? Vá para um gringo. Vê lá o que é saudade. Isso é a melhor definição que tem. É amanhecer todo dia, insistindo em ver a mesma fotografia. Né? Outro caráter que eu não coloquei aqui. É tanta coisa, a gente vai lendo, aí vai tendo vários insights. Mas os versos então, são extremamente imagéticos. Né? Mas eu vejo essa cena. Né? À medida que a gente vai falando, a gente vai vendo, né, a história sendo contada em imagens. Rosado, esse livro aí, o imagético dele é um imagético cotidiano, aí o próximo livro já vai para um imagético mais surreal. É onírico. É isso mesmo. Por isso que poesia é um texto interessante, né? Diferente de outros textos. O romance tem isso, mas eu acho que até pelo caráter, pelo tamanho do romance. Né? O romance você lê 2, 3 vezes, você vai descobrindo você lê 3 livros diferentes, mesmo sendo no mesmo livro. Agora, na poesia, isso é um texto tão curto, a cada leitura que você faz, você vai tendo novas revelações, né? É muito interessante isso, né? Como um texto tão enxuto pode estar embutido de tanta, né, provocar isso mesmo. No romance a gente até entende, né? Porque é muito longo, a gente sabe que tem margem para muita coisa, mas a poesia é interessante por causa disso.
Bom, poema à noite. O sentimento de solidão é utilizado para um diálogo intertextual com os versos do Drummond, né? Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Do poema Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. A noite crava em mim suas garras de solidão. Como cobrar-me por todas as curvas, como se eu fosse o último dos homens. Minha sombra desfalece ao meu lado. No chão, só lembranças. Não sabia que eu era forte? Não sabia que eu não era Deus? Por que me deixaram só? Ainda há outras intertextualidades. Em dor, o diálogo é com Chico Buarque. Sem receio gritar meus temores, mostrar minhas fraquezas em seu ápice. Pedir sem culpas, Pai, afasta de mim esse cálice. Em Pássaro Preto, nada será como antes, com Beatles e Milton Nascimento. Blackbird, as tempestades virão, de um céu claro, verão. O poema Concretismo é belíssimo. O título faz referência à poesia concreta dos irmãos Campos e do Décio Pinhataro, mas também a imagem de uma metrópole cercada de prédios. Neste poema, Drummond é explicitamente citado, talvez em referência ao poema Florianal. Vejo-me entre arranha-céus cinzas, concretos, luzes, avenidas, semáforos, esquinas com perfumes e moças, pedestres nas faixas, a vida na faixa. Meu rosto não tem a marca de nenhum batom, no sobretudo uma rosa vermelha. Um poema de Drummond na ponta da língua. Um piercing tatuado no busto da praça. O menino dorme no chão, a vida na faixa, contramão. No sobretudo uma rosa vermelha. Drummond na ponta da língua. Arranha o céu. Arranha. Agora, o poema, acho que é a obra-prima do Tonho, que é o Blues à tarde, ecoa a flauta doce. Pelos canteiros da avenida brilha um alecrim de Angola distraído. O charuto cubano mantém-me sóbrio, apesar do cheiro de anis. Não aspiro a pressa dos prédios e dos homens. Os elevadores presos no subsolo deixam-me com sensação de liberdade e improviso. Lembra-me luz, sol de luz. Ainda tenho uma mulher, uma estatueta de luz, fotos onde amarelam os sorrisos de tantos amigos, todos ali, estáticos, como se não houvessem partido. Nos saques americanos dos anos 60, alguns cedos antigos, o cabelô da esquina vendia-me até sonhos, mas o charuto cubano é legítimo. Essa lágrima que verte sozinha é legítima. O verso que hoje não escrevi fez-se por si e é legítimo. E essa pausa à tarde, que ecoa flauta doce, faz o sol for-se, sol em solo de luz, solo de luz, solo de luz. Toda vez que eu leio ou escuto, aí a minha tentativa de leitura, né? O El Poético Solitário no ambiente urbano, em meio a uma tarde, talvez corriqueira, cotidiana, tem uma epifania poética ao ouvir o som de uma flauta doce, se colocando à margem da vida da grande cidade. Não aspiro à pressa dos prédios e dos homens, os elevadores presos no subsolo. Deixam-me com sensação de liberdade e improviso. Lembra-me blues, solos de blues. Aqui o verbo aspirar apresenta dois sentidos semânticos. Inalar ou desejar a pressa dos prédios e dos homens, assim como a visão de pessoas em elevadores. Dá ao El Poético a sensação de liberdade e nostalgia. Os objetos, o colher, estatueta de louça, fotos, saques e selos representam o tempo aprisionado. Todos ali estáticos, como se não houvessem partido.